Fala pessoal, gravando o vídeo aqui no dia que está sucedendo a derrota do Flamengo para o Vasco, ontem por 1-0 no Maracanã. O Flamengo perde o clássico, depois de ter ganhado do Botafogo, então, se tratando de clássico, não está tão ruim esse ano. Mas assim, eu vejo o que mais está me chamando a atenção na mídia flamenguista, em alguns torcedores flamenguistas, é a maneira exacerbada que o Flamengo tá, os torcedores flamenguistas estão tratando as derrotas do Flamengo como um desastre. A maioria dos times, tirando o Palmeiras que já vem de um trabalho de 2 anos, de mais de 2 anos, a maioria dos times nesse começo de campeonato, eles estão oscilando, estão oscilando. Desculpa a voz, pessoal, que eu tô meio gripado, tô de cabeça, febre, mas vou gravar o vídeo aqui para vocês. Tirando o Palmeiras, o Flamengo, tirando o Palmeiras, todos os times grandes do Campeonato Brasileiro estão oscilando. Só que os torcedores do Flamengo, eles maximizam esse começo de campeonato como se não fosse todo ano assim. O time do Flamengo é um time que demora para engrenar, não importa com quem seja, é um time que demora para engrenar. Não sei porquê, eu ainda não descobri o porquê, só que é um time que demora para engrenar. E nesses últimos 2 jogos, né, que foi contra o Independente Del Valle, no Maracanã, a vitória por 1-0 depois da derrota para os pênaltis, e essa derrota para o Vasco, o time apresentou evolução. O Flamengo no primeiro tempo se impôs contra o Vasco, criou oportunidades, só que assim, a mentalidade e a disposição de cada time para o jogo, é difícil dizer isso, mas o Vasco está jogando uma final de Copa do Mundo e o Flamengo está jogando só mais um jogo. Isso é a verdade. O Flamengo não entra pro jogo contra o Vasco agora no Campeonato Carioca como o Vasco entra para jogar contra o Flamengo. Porque fazia anos que o Vasco não ganhava do Flamengo. E a gente ainda está no começo de um trabalho do Vitor Pereira. Pessoal, eu repito, assim como o Paulo Souza, a gente tem que dar tempo pro Vitor Pereira. Porque senão, nitidamente, alguns jogadores do Flamengo ou não estão entendendo o que o Vitor Pereira quer, ou não estão fazendo questão de entender o que o Vitor Pereira quer, mas se a gente deixar os jogadores derrubarem mais um treinador, porque não dá para dizer que o Vitor Pereira manda o time perder tanto gol. O que é o básico do treinador, ele está fazendo, que é o Flamengo apresenta toque de bola, o Flamengo apresenta triangulação, o Flamengo cria chances de oportunidade de gol. Isso é o do treinador. Esse é o do treinador. Só que o treinador não conta com um chute de fora da área como o Puma Rodrigues acertou ontem, que aparentemente nunca acertou um chute desse na vida e acertou ontem contra o Flamengo. Então, o treinador não faz isso. Ele não, como é que eu posso dizer? Ele não se prepara para isso. Então, é um lance circunstancial de jogo. Mas, para mim, o Flamengo foi melhor do que o Vasco ontem e não ganhou. O Gerson saiu na zona mista, falou que a bola não está entrando, realmente não está. O que mais me doeu ontem foi quando o Davi Luiz, no intervalo, nitidamente, o Flamengo mesmo criando oportunidades, o Flamengo estava, como eu posso dizer, tava, como eu falei, menos interessado do que o Vasco no jogo. E o Davi Luiz mais ou menos falou assim: tá tranquilo, tá normal. Não tá normal. Então a gente vê uma falta de comprometimento dos jogadores, E isso não é culpa do Vitor Pereira. Para mim, a única coisa que está faltando do Vitor Pereira é ele barrar certos jogadores, como o Davi Luiz, como o Everton Ribeiro, como o próprio Arrascaeta. Que jogadores que ou estão sem vontade, ou estão sem ritmo de jogo, sem preparo, sem comprometimento com esse começo de campeonato. Repito, a diretoria sim deu 40 dias de folga, mas os caras são profissionais. Eles também aceitaram isso. Então, vocês acham que o Cristiano Ronaldo aceitaria uma férias de 40 e poucos dias? O Messi aceitaria? Neymar aceitaria, legal. Mas os jogadores profissionais aceitariam uma férias de 40 dias?
Não, porque ele sabe que vai comprometer todo o início de campeonato. E repito, alguns youtubers do Flamengo, que não é o meu caso, que eu não me considero um youtuber, eu acho que é mais um hobby isso daqui, eles, para ganhar clique, eles querem a saída do Vitor Pereira, chamam ele de burro, chamam ele de novo Paulo Souza. Ele não é um novo Paulo Souza, ele tem currículo, coisa que o Paulo Souza não tinha. O Vitor Pereira é um bom treinador, repito, ele fez um bom trabalho com esse time envelhecido do Corinthians. Com esse time envelhecido do Corinthians. E essa crise que está no Flamengo é só por conta de que o Flamengo está tendo um ano atípico, graças ao próprio Flamengo. Três títulos em disputa, início do ano, início de temporada. Claro que é a possibilidade muito grande de perder. Ainda mais quando o planejamento é totalmente errado, como o Flamengo fez. Então, o Vitor Pereira está pagando por uma coisa que não é culpa dele. Ele está tentando, eu acho que falta ele ser mais incisivo nas mudanças, tirar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele não consegue manter uma regularidade os 90 minutos de jogo. Ele joga um tempo muito bom e depois cai muito. O Arrascaeta ontem, ele até me iludiu, porque eu pensei que ele ia voltar a ser o Arrascaeta. Ele começou bem, depois ele ficou apagado. Mas algumas notícias boas, né, pessoal? O Santos agarrou um pênalti, parecia algo impossível, mas ele agarrou um pênalti, talvez isso dê confiança para ele. O garoto Matheus Gonçalves novamente entrou bem, Everton Cebolinha mais uma vez entrou bem. Talvez seja o caso de fazer uma mudança tática no time, de nomes, não só de tática, mas também de nomes, melhor dizendo. Tirando o Everton Ribeiro, tirando a Arrascaeta. O Arrascaeta não está bem, o Everton Ribeiro não está bem. E falaram ontem assim, o Flamengo sentiu com a saída do Pedro ser um centroavante, o Gabigol sai. O Gabigol nunca foi centroavante, essa que é a verdade. Ele sempre fez muito gol, mas ele nunca foi centroavante. Para mim, o Bruno Henrique era mais centroavante do que ele, porque o Bruno Henrique tem mais virtudes de centroavante, cabeçada, finalização. Mas ontem eu achei o Flamengo melhor, porque o Flamengo foi um time mais móvel, assim. O Pedro é muito parado, o Pedro fica um time muito parado. Então, eu insistiria com esse esquema sem o Pedro. Só que, assim, esses três volantes, que são volantes muito técnicos, que é o Vidal, o Thiago Maia e o Gerson, algum tempo atrás ia ser o meio-campo dos sonhos para muito time. Só que hoje a maioria, Thiago Maia e Gerson não estão bem. Vidal muito voluntarioso, mas Gerson e Thiago Maia não estão bem. O Gerson até melhorou ontem. Mas colocar três jogadores que não estão bem, mais os da frente que também não estão bem, compromete todo o elenco. Então, a gente tem que, o Vitor Pereira tem que colocar os jogadores que estão bem fisicamente nesse começo do campeonato. O Vitor Pereira tem que perceber que, se os resultados continuarem ruins por culpa dos jogadores, para mim, quem vai cair é o Vitor Pereira. Infelizmente, os jogadores vão ganhar mais uma quebra de braço. Então, o Vitor Pereira tem que perceber isso, tem que perceber que a torcida tem que perceber que a culpa não é só do Vitor Pereira. Os jogadores têm muita parcela de contribuição. Tem muita parcela de contribuição para esse mau momento do Flamengo. Muita gente critica o Marcos Braz. Pessoal, sinceramente, assim, eu acabei mudando de ideia. Não tem por que criticar o Marcos Braz, porque o Marcos Braz formou esse time campeão. Ano passado formou um outro time campeão, porque do elenco de 2019 permanecem só o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta no time titular. Então ele fez modificações que trouxe, e o Gerson agora, né, fez modificações que trouxeram títulos para o Flamengo. Ele contratou jogadores que chegaram, jogadores novos que foram importantes nos títulos do ano passado. Então, a gente não pode exaltar o Marcos Braz quando conquista o título e levar ele aos demônios quando a situação está ruim. Entendeu? Não é assim, não é 8 ou 80, senão assim a gente nunca vai ter uma análise muito boa da situação. Eu acho que a torcida tem que manter a calma, pessoal. Se começasse muito bem o campeonato, assim, fosse campeão do Carioca, Mundial nem tanto, mas fosse campeão do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa, e fizesse um ano um ano ruim, a torcida ia ficar brava, não ia adiantar esses 3 títulos.
Então, esses 3 títulos perdidos não querem dizer nada para o restante do campeonato. No ano que o Flamengo perdeu a Libertadores pro Palmeiras, o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil. E, se eu não me engano, foi campeão carioca. E perdeu tudo. Então, pessoal, é um pensamento de médio a longo prazo. É ajeitar o time, achar uma outra maneira de jogar, substituir quem tem para substituir e deixar o Flamengo nos trilhos. Pô, o Flamengo elenco tem, falta ter tranquilidade e deixar o cara trabalhar, o Vitor Pereira. Quando eu ver que não tem mais de onde tirar, quando eu ver que o Vitor Pereira não vai ajeitar o time do Flamengo, eu vou ser o primeiro aqui a falar, fora o Vitor Pereira. Mas não é o momento. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, desculpe a voz, desculpa, tô muito gripado. Tira no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.